O Bitcoin está enganando os vendidos. Olá pessoal, hoje vamos atualizar a situação do Bitcoin e também analisar as moedas do vídeo anterior que vocês mencionaram nos comentários. Vamos começar! Na última vez que fiz uma análise, o preço estava nesses níveis aqui. Depois disso vimos uma subida, mas não superamos o topo anterior e o preço entrou em correção. Ontem, vimos uma reação de alta a partir do nível de suporte que havíamos destacado. Esse nível é 76.335. Nós pegamos a liquidez dos longos que estava logo acima desse topo, porque aqui as pessoas entraram em short e colocaram seus stops bem próximos. Isso significa que é mais vantajoso pegá-los para que haja combustível para o preço realmente cair mais. No final, pegamos essa liquidez, deixamos um pavio e já começamos a cair. Agora estamos vendo uma situação muito interessante. Vamos dar uma olhada. A liquidez desses fundos ainda não foi retirada. Isso significa que os compradores estão entrando em long e colocando seus stops relativamente próximo. Quando os grandes players não têm Bitcoin suficiente em circulação, eles precisam fazer com que as pessoas vendam seus Bitcoins. E isso pode ser feito de uma maneira bem simples. Quando esses compradores em long são liquidados, suas posições são automaticamente colocadas à venda pela corretora. Ou seja, os longistas acabam vendendo aqui e aqueles que querem comprar, como grandes players ou market makers, compram essas ordens, e aí o preço pode começar a subir. Na verdade, esse seria um ótimo cenário antes de subir, porque aqui podemos tirar toda essa liquidez dos long, pegar as liquidações deles e só depois reverter o movimento. Mas vamos dar uma olhada no mapa de calor das liquidações e ver que, apesar de toda essa liquidez acumulada nos long, agora há muito mais shorts. Por um motivo simples. As pessoas veem que ainda temos topos não rompidos, temos máximas descendentes e enxergam nisso uma grande oportunidade potencial de alta. Por isso, colocam seus stops relativamente próximos. Estamos falando do nível de 78.500 e da zona dos 80 mil dólares. Vamos prestar atenção nela. E esse será o objetivo principal para uma movimentação de alta. É uma zona bastante ampla, e ao entrar em uma posição de compra, você deve mirar sua posição exatamente aqui. Temos justamente um nível de resistência nessa região. Esse é o nível de 79.125, que também será um bom alvo caso você entre comprado. Aqui tudo continua valendo. Temos um suporte no nível de 73.400 e 71.635. Aqui é possível considerar a entrada tanto por ordem limitada quanto por confirmação, o que é mais seguro. Mas aí cada um decide como prefere operar. Nossos objetivos estão claros. Se rompermos e nos consolidarmos acima do nível de 79.125, então podemos falar sobre um movimento para cima até 84.348. Porque aqui não temos volumes, e o preço pode superar essa zona de forma bastante rápida. Aliás, no último episódio vocês pediram para analisar várias moedas, e nossa equipe de traders fez isso no nosso canal do Telegram Solo Trade Equipe de Traders. Vocês podem acessar, o link vai estar na descrição, e vamos ver o que saiu disso. A primeira moeda foi analisada pelo Pavel. A moeda é a Hype, e ele começa pelo time frame mensal. Ele diz que, por enquanto, temos um movimento claramente de alta e uma resistência na marca de 45,21, e uma consolidação acima desse nível pode levar a um bom crescimento. Mas é preciso considerar que ainda estamos falando do time frame mensal, então pode demorar bastante para essa consolidação acontecer. Depois disso, o Pavel nos informa que temos um nível de suporte na faixa de 38,21 até 35,55. Ele também destacou esses níveis. Aqui estão eles. Essa é a zona. E ele está considerando o cenário de continuação da alta. Para que isso aconteça, precisamos romper o nível de 45,21 e ver uma pressão de compra nessa região. Depois disso, já podemos esperar um rompimento e uma movimentação para cima. Mas o Pasha não parou por aí, e agora ele passou para o time frame diário. O preço ficou pressionado e o intervalo diminuiu bastante, sinalizando uma saída para um dos lados. O Pasha destaca uma zona de suporte entre 48,82 e 309,73. E aqui é preciso ficar de olho e observar o possível rompimento, que pode acontecer para coletar liquidez. Depois disso, a gente se consolida acima do nível de 309,73. Também podemos considerar um movimento potencial para cima, ou seja, o Pasha está dizendo que podemos tirar essa liquidez dos comprados caso não consigamos nos consolidar aqui, mas se ao fechar o candle estivermos acima do nível de 309,73, é bem provável que tenha sido apenas um squeeze, e aí dá para considerar uma posição mais alta.
Se, por outro lado, a gente se consolidar mesmo abaixo com um candle bem cheio, aí dá para considerar um reteste dessa zona e já puxar as posições para baixo, em direção aos próximos níveis de suporte. Além disso, Pasha não só analisou, como também acompanhou essa moeda. Ele mostrou ela de vários ângulos em outros dias também. Aqui, ele já desenhava no time frame diário as possíveis formas de operar essa posição. E a gente vê como o Pasha jogava ideias de como operar essa situação. Eu acho que essa é uma informação extremamente útil, porque pouquíssimas pessoas vão compartilhar isso com vocês. Como dá para ver, o Pasha continua acompanhando, mostrando também várias ideias diferentes. Mas para estudar mais a fundo, você pode se juntar ao nosso canal. Então, junte-se a nós. Vamos ficar felizes em ver você e em compartilhar informações úteis que podem te ajudar a não perder lucros. A seguir, a moeda TRD. Ela foi analisada por outro trader nosso, o Taras. Ele diz que a moeda está bem longe do topo. Ela está mais ou menos na posição 355 em termos de liquidez. E essas moedas, muitas vezes, só dão um impulso por causa do hype e depois entram em queda, raramente mostrando novas recuperações. Ele destacou para nós uma zona de interesse. Ela começa na faixa de aproximadamente $13 e vale a pena ficar de olho nela. Depois disso, ele escreve que, localmente, após o pump, tivemos um range corretivo e dos dois lados ainda restam zonas de ineficiência. Ou seja, podemos supor que, se o preço está andando dentro de um range agora, podemos justamente operar a partir disso. Também é importante observar e direcionar suas posições para os níveis de suporte e resistência. E ele também mostra aqui diferentes cenários de negociação dessa moeda. Em seguida, a Taras resume dizendo que, no geral, o cenário é padrão para esse tipo de moeda, porque houve um impulso e depois disso o mercado não está exatamente buscando crescimento, mas sim liquidez, que vai formar uma nova tendência. Esse foi o review útil que recebemos do Taras. Ele mostrou tanto a situação global quanto a local. Acho que isso foi bastante útil. Agora, temos em mente que existe um certo range, e a partir disso já dá para considerar posições longas e curtas. E logo em seguida, temos a moeda AXS. Ela foi analisada por outra trader nossa, a Marina. Vamos ver o que saiu disso. Primeiro ela começa pelo time frame semanal e comenta que o preço chegou a uma zona de liquidez, que foi formada ainda em 2020. E a partir dessa região, o mercado já mostrou uma forte reversão. Como podemos ver, essa é a zona. Chegamos nela e houve um impulso forte. Depois veio uma correção, durante a qual o preço voltou para essa mesma zona e no momento ele está se mantendo acima dela. Isso mostra que a força dos compradores continua. Na primeira correção, o mercado mostra um impulso e uma saída para cima, rompendo a liquidez de venda na região de 2,6. Vamos dar uma olhada? Exatamente esse nível aqui. Nós tiramos a liquidez que estava logo acima desses topos. Ou seja, quando as pessoas entravam vendidas, colocavam seus stops exatamente aqui, e depois disso o preço fez um recuo para o nível de 1,06. E agora estão justamente acima dessa zona. Atualmente, o ativo apresenta uma vantagem para o cenário de alta, porque o preço está acima da quebra de estrutura para compra e se mantém acima da zona de liquidez dos compradores. E vamos ver onde exatamente está essa quebra. É exatamente esse ponto aqui. Como podemos ver, havia uma certa estrutura de baixa. Depois disso, nós finalmente tiramos os stops dos compradores e já rompemos acima desse nível de resistência, o que quebrou completamente toda a estrutura de baixa. E a Marina também está mostrando para nós o cenário esperado. Primeiro, é um movimento corretivo para a faixa entre 1 e 17 $1, onde, a partir dessa região, pode-se considerar uma entrada em long com stop curta. Mas o ideal, claro, como a gente sempre gosta, é entrar com confirmação. Depois disso, ela analisa a zona de 0,878 e o ponto de 0,8. A partir daqui, também será possível observar uma certa reação do mercado nesses níveis. Depois disso, a Marina destaca níveis fortes de resistência. São eles: 2.601, 4.029 e 4.553. Ela também mencionou o nível de $3, porque é uma cotação redonda, e aqui o preço também pode apresentar alguma reação. No geral, acho que a situação aqui está bem clara. A Marina se esforçou para explicar de forma bem detalhada toda a situação dessa moeda e mostrou o que está acontecendo no gráfico semanal, diário e no de 4 horas. Acredito que isso foi extremamente útil. E para quem quiser mais análises, é só se juntar ao nosso canal no Telegram. Lá tem ainda mais análises e informações úteis. Bom, eu sugiro atualizar a situação do Litecoin.
Então, da última vez ele estava na zona de resistência em 56,42. Eu disse que tínhamos uma liquidez de compra acumulada logo abaixo desses fundos. Se a gente vê um squeeze, dá para esperar um movimento para cima. E, como podemos ver, foi exatamente isso que o preço fez. Vimos a coleta de liquidez. Depois disso, o preço não só reagiu, mas chegou até o nível de 57,35. Mas, infelizmente, não conseguimos nos firmar acima desse nível e voltamos para uma correção. Por enquanto, a linha dinâmica ainda está mantida, conseguimos respeitá-la, mas não consolidamos acima dela. Esse é um sinal bastante positivo para, por enquanto, não considerar operações de venda, shorts. Mas, se a gente se firmar abaixo da zona de 54,80, aí a situação muda um pouco, porque vamos estar não só abaixo dessa zona de volumes, mas também abaixo dessa linha dinâmica. O que, por sua vez, vai indicar a força dos vendedores. Por isso, é muito importante prestar atenção nisso. Mas, enquanto estivermos acima, isso é um sinal positivo para buscarmos justamente os próximos níveis de resistência. Esses níveis continuam sendo relevantes. São eles, 56,42 e 57,35. Mas, se realmente formos mais alto, eu consideraria os próximos níveis de suporte. O primeiro está no nível de 54,15. Por um motivo simples. Temos aqui volumes bastante grandes, e o preço já chegou a esse ponto mais de uma vez, mostrando diferentes reações, tanto positivas quanto negativas. Na verdade, o nível ficou em 54,27. Depois disso, destacaria a próxima zona de volumes. Esse é o nível de 53, 54. Como podemos ver, o preço também chegou até aqui e recuou desse nível. Por enquanto, não vamos analisar além disso. Mas vale ressaltar que também temos um nível onde o preço ainda não retirou a liquidez dos compradores, e isso será um objetivo específico caso o preço caia mais, para onde você pode direcionar suas posições vendidas. Pessoal, muito obrigado por assistirem a este vídeo até o final. Deixem nos comentários quais moedas vocês gostariam que analisássemos nos próximos vídeos e no canal do Telegram. Acho que vai ser muito útil e interessante. Não se esqueçam, não vencem os mais inteligentes, mas sim aqueles que seguem o sistema.